Oi, eu sou a Fernanda de Almeida. Enquanto a gente estiver em quarentena, o Quarta Capa vai iniciar os episódios com o quadro Páginas para Depois da Pandemia. Um espaço em que a gente convida autores para imaginar o mundo pós-Covid-19. O nosso convidado desse programa é o escritor Sacolinha. Ele é um dos autores do elenco de peso que vai colaborar com a coleção 2020. Essa coleção é uma novidade que a Todavia estreou em junho. Fique de olho nas nossas redes sociais para saber mais. Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha, tenho 36 anos, sou professor, autor de 8 livros publicados, entre eles Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser. É um livro de crônicas que foi publicado em junho de 2019, mas parece que foi escrito e publicado neste ano de 2020, tamanha semelhança e atualidade, né? Neste livro eu falo de isolamento, eu falo de qualidade de vida, eu falo de mais tempo com a família, né? Ou seja, muita coisa do que a gente está vivendo agora, né? Fica muito difícil para mim imaginar um mundo pós-pandemia, sendo que eu moro na periferia de Suzano e parece que não está acontecendo a pandemia aqui, né? Como imaginar um mundo pós-pandemia, sendo que a pandemia não está acontecendo na periferia, né? Parece que a gente não está vivendo um momento grave, mas eu como escritor, como um pensador, morador de periferia, eu tenho esse papel, né? E eu fico muito preocupado, né? O Karnal tem uma frase belíssima num dos livros dele que diz o seguinte: tão importante quanto atravessar o deserto é saber o que fará após ele, né? Aqui na periferia a galera não pensa no dia de amanhã, né? Muitas vezes aquele ditado, eu vou vender o almoço para comer a janta, né? É isso, né? É um dia de cada vez, né? Então as pessoas não sabem nem o que vai comer amanhã, o que vai acontecer amanhã, porque as pessoas estão pensando ainda no hoje, né? Mas eu me preocupo bastante com a relação de trabalho, né? A relação de nós moradores de periferia com o trabalho, sendo que o trabalho não vai ter nem mais esse nome no pós-pandemia, né? Ninguém vai falar assim, eu estou indo para o trabalho. As pessoas vão falar assim, não, eu estou aqui no meu home office, né? O trabalhador vai precisar entender de editor de texto, vai precisar entender de editor de vídeo, né? As pessoas vão ter que lidar com as ferramentas tanto da informática quanto da internet. Já era preciso uma segunda língua antes, imagine agora, né? Então me preocupa bastante isso, né? Me preocupa também a questão da economia, porque na periferia a gente tem aquele tiozinho, aquela tiazinha que vende um churrasco, que vende um hot dog, que sempre trabalhou, né, aos trancos e barrancos para conquistar o seu dinheiro, e que agora tudo que foi feito caiu por água abaixo, porque a gente está sempre pedindo, né, lanche pelo McDonald's, pelo Habib's, né? E a gente, nesse momento, deveria se preocupar com esse tiozinho, com essa tiazinha que vende o churrasco, que vende o hot dog, né? Pensar em meios para que eles conseguissem, né? Para que eles continuassem vendendo esses lanches, né? Para que eles continuassem vendendo esses alimentos e continuassem sobrevivendo, né? Infelizmente, a gente não pensa neles. O McDonald's vai sobreviver no pós-pandemia, né? O Habib's vai sobreviver no pós-pandemia, virão muito mais forte, inclusive, né? Porque eles vão se reinventar. Agora esse tiozinho, essa tiazinha, não, né? Me preocupa também essa questão do dinheiro girando na periferia. O nosso povo não sabe nem o que é declarar imposto de renda, né? O nosso povo não sabe nem o que é um investimento seguro, né? Para eles, o investimento seguro é a poupança, né? Quando algum trabalhador pobre da periferia recebe algum dinheiro de um fundo de garantia ou de alguma multa, se ele for investir, ele pensa na poupança, né? Se ele for fazer esse dinheiro duplicar, ele vai pensar em abrir um bar, ele vai pensar em abrir uma bomboniere, né? Ele nunca ouviu falar em tesouro direto, tesouro Selic, né? Ele nunca ouviu falar que ele pode ser um investidor da bolsa de valores, que ele pode se tornar dono de um shopping, né, através de ações, né, comprando ações. Infelizmente, falta-se muita informação. Então, antes da gente se preocupar, vamos se preocupar em salvar vidas ou vamos se preocupar com a economia, né? Aqui a gente sempre se preocupou com a nossa vida em primeiro lugar, né?
Este livro que eu lanço pela Todavia nessa coleção 2020, Ensaios sobre a Pandemia, é uma ficção breve e tem o título de Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer. E é um livro que fala de solidariedade. E ele se passa 100% na periferia, né? Porque é o lugar onde as pessoas precisam a todo momento, né? As pessoas precisam de água para lavar a mão, precisam de sabão, as pessoas precisam de marmita, as pessoas precisam de cesta básica. E quem é que está fazendo isso chegar até essas pessoas? Não é ninguém fora da periferia, é a própria periferia que está se reinventando para fazer com que essas pessoas sobrevivam. Para aí sim a gente começar a pensar. Para encerrar, eu quero ler um trecho, né? Aliás, quero ler um mini conto que fala sobre o medo de amar no pós-pandemia. Que cor tem a rua aos domingos? É o título do microconto. Te machucar? Longe de mim, querida. Mas não é disso que eu tenho medo. O que te apavora, então? Não sei. Essa coisa que a gente nunca tinha vivido, de ter que ficar em casa, de não poder abraçar, amar, sei lá. Ah, pô, é isso? Fica tranquila, já pode tocar nas pessoas. Somos imunes agora. Mas ninguém é imune ao sorriso alheio. Não entendi. Não existe vacina pra gente tirar o coração do isolamento. Sacolinha. Muito obrigado. Oh yeah, it's good stuff, man. You could dance? Junte um autor belga Dancing? num filme americano, American dancing. dançando acompanhado de tailandesas ao som de soul music. Disco. Oh yeah, dancing. I'm good. Why? I'd like to see you dance. Foi a união desses elementos improváveis que inspirou a criação do gênero kuduro. Oh yeah, dancing. I'm good. Why? A história do kuduro resume a arte como resultado de influências que se encontraram e se ressignificaram, gerando novas expressões. E essa história é contada pelo autor e músico angolano Kalafe Palanga no romance Também os Brancos Sabem Dançar, que a Todavia lançou em 2018. É um ritmo musical, é um gênero que nasceu no final dos anos 80, início dos anos 90, pela mão de jovens que estavam expostos à produção musical digital, eletrónica, através de sintetizadores e caixas de ritmo e instrumentos eletrónicos. E com isso, através da influência do zouk e do techno e do house, sentiram que as pistas de dança, né, respondendo àquilo que já estava chegando de fora, com grupos como Snap, Technotronic e tudo mais, sentiram que era preciso e sentiram a necessidade de criar um ritmo que refletisse as suas vidas, né, que refletisse o mundo ao seu redor. A quarta capa de hoje fala da intersecção entre música e literatura, que tem tudo a ver com mixagem de expressões, quebra de fronteiras culturais e a possibilidade de protagonismo das próprias narrativas. Entre notas e letras, beats e frases, samples e páginas. A partir de uma perspectiva pessoal, em Também os Brancos Sabem Dançar, o Kalafe Palanga traça uma jornada musical. Ele é impulsionado pela força de elementos universais que se comunicam com o espírito de diferentes paisagens. Kalafe, músico que fez parte do grupo Buraca Som Sistema, cidadão do mundo, hoje mora em Berlim e usa os beats e as letras como passaporte para atravessar cada vez mais limites, territoriais e culturais. Em um mundo que fala cada vez mais em se fechar, a música e a literatura continuam sendo movimentos de abertura, mapas de um mundo cultural em constante expansão. Sem dúvida, a música, ou a forma como eu vivo a música, influencia a minha escrita. Eu não consigo, traçar a árvore genealógica da música moderna angolana sem incluir a influência da música brasileira, a influência da música do Caribe, da Colômbia, de Cuba,
Isso tudo está muito presente nas nossas expressões artísticas e musicais. E no que diz respeito à literatura ou aquilo que eu faço, né, também uso o mesmo padrão. Né, o samplear, o pegar referências. O processo criativo do Calaf é bastante inspirado nos elementos da cultura pop e em formas de artes produzidas em diferentes lugares, com diversos métodos de concepção. Faz parte da criação dele esse intercâmbio de influências. Um dos artistas que mais me influenciaram, né, no início foi Fela Kuti e Miriam Makeba. Né? Miriam Makeba sul-africana, Fela Kuti nigeriano. E os dois sempre tiveram na sua música influências de outros lugares. Né? Fela Kuti com Afrobeat teve uma influência enorme do jazz e do funk afro-americano. E Miriam Makeba, que também teve influência do jazz, mas também se aventurou a cantar em português. Cantava Jorge Benjor, e não é num português ainda assim, né, com sotaque, sem colocar as palavras no lugar, mas a música tem essa força, né, essa força de independentemente se a gente domina a língua ou não, a expressão, né, a energia que ela transmite conquista qualquer um. O Calaf comentou sobre o Fela Kuti da influência do jazz americano e me fez pensar em outro livro que a Todavia lançou esse ano, Um Outro Brooklyn, da Jacqueline Woodson. Esse romance também é um romance muito marcado pela música, e no caso desse livro, a música negra americana na efervescente Nova York dos anos 70. A tradutora do livro é a Stephanie Borges, e ela falou um pouco com a gente sobre como a música ajuda também a marcar uma época. Olá, eu sou Stephanie Borges, sou poeta, autora de um livro chamado Talvez Precisemos de um Nome para Isso. Eu acredito que a Jacqueline Woodson usa a música para tratar um pouco da questão da memória, porque as nossas lembranças, elas são muito associadas à música, né? Assim, quem gosta de música, e eu acho que isso é uma coisa que ela também pontua, né, da personalidade da Augusta. Ela gostava de cantar junto com o irmão, ela gostava de cantar junto com as amigas. Conforme a gente ouve certas músicas num determinado momento da nossa vida, depois quando a gente revisita essas músicas, vem toda uma paisagem emocional, né? Vem toda uma sensação física junto. A gente associa essas canções não só a um determinado momento, mas se era um momento feliz, se era um momento triste, enfim. E eu acho que em vários momentos as canções vêm para pontuar essa questão da memória, né? Conforme ela vai se lembrando da adolescência dela, ao mesmo tempo que lembrar das canções que ela ouvia é uma coisa muito natural, a gente percebe que vai se compondo ali também uma trilha sonora, assim, de canções de amor, de saudade, depois uma certa irreverência, enfim, a gente vai percebendo diferentes momentos e nuances, assim, da personalidade da Augusta, conforme ela vai montando essa trilha sonora ao longo do relato dela. Mais do que o romance servir como uma curadoria, eu acho que ele nos ajuda a perceber quais músicas que são importantes pra gente, especialmente no final do romance, sobre a importância de músicas que dialogassem com a experiência dela. Então, assim, no fim do livro, ela fala que só na faculdade ela foi descobrir The Arts Ensemble of Chicago, que inclusive eu só fui ouvir por causa desse romance, nunca tinha ouvido falar. Foi uma grata descoberta. Ou então da Billie Holiday, da Carmen McRae, da Nina Simone, que eram mulheres negras que estavam cantando sobre experiências muito complexas, né? Que vinham, sei lá, desde desejar o amor até precisar lidar com um contexto
nos Estados Unidos dos anos 60 ainda existiam a segregação, então você tem o engajamento político, você tem uma mulher indo cantar, que naquela época ainda era visto como uma coisa controversa, né? A mulher não podia ser uma boa mãe, uma boa esposa, e ser cantora, e ser famosa. Então, assim, eram experiências que, além de tudo, lidavam também com a experiência do racismo. Então, encontrar essas cantoras teria sido muito bom para Gigi, para Augusta, para Silvia e para Ângela, para que elas talvez se sentissem menos sozinhas, porque elas, a amizade delas tem muito essa questão, né? Delas se sentirem sozinhas, delas não se sentirem acolhidas pelas próprias famílias, né? E se unirem, se protegerem. E talvez, sei lá, o Vini e a Simone cantar faria com que elas se sentissem menos sozinhas no mundo e entendessem que existissem outros mundos fora daquele Brooklyn, onde elas poderiam constituir outros modos de vida. Eu acredito que esse romance, ele tem várias questões que atravessam as fronteiras e o tempo, porque a adolescência é um período bem complicado, né? Eu acho que no caso específico das mulheres negras, quando a gente percebe que existem esses estereótipos que sexualizam demais os nossos corpos, né? Existe essa expectativa da sensualidade, enfim, que é uma coisa que, inclusive, é um certo baque que as meninas experimentam, assim, no romance, né? Mas, para além da questão da experiência do corpo negro, eu acho que ele tem vários pontos maravilhosos que qualquer leitor pode se identificar, porque fala de memória, de perda, de amizade. Essas questões todas fazem parte da nossa vida e eu acho que a Jacqueline Woodson ela é muito sensível, porque é um livro muito curto, com uma estrutura que vai em diferentes momentos do tempo, ela vai construindo essa narrativa que a gente se envolve. Então eu acho que nesse ponto é um romance muito gentil e muito cuidadoso e que serve para todo tipo de pessoa que se interessa por boas histórias, especialmente que lidem com essa questão da memória e da gente reconstruir a nossa história, apesar de ter se deparado com alguma dor profunda que acaba se tornando parte de quem a gente é. A música realmente alcança e impacta as pessoas de uma forma mais urgente, instantânea, do que o livro e a literatura. Essa outra forma de urgência, essas diferentes formas de contato que as pessoas podem ter com cada tipo de arte, é interessante para entender como ocorre o diálogo entre elas. Na música a gente pode estar distraído, sem querer ouvir, passando na rua e de repente uma canção nos chega. A literatura é diferente, a literatura exige um esforço físico, né? Você tem que parar, pegar o livro, abrir, né? Procurar silêncio, enfim, tudo isso influencia o leitor e, de certa forma, também influencia quem a produz. E apesar de, no geral, a gente pensar na música como sendo um processo coletivo e pensar na literatura como um trabalho mais solitário, introspectivo, o Khalaf tem um outro olhar com relação a isso. Ele acredita que a literatura é um projeto coletivo tanto quanto a música, especialmente a produção africana que parte da tradição de transmissão oral das histórias por gerações. Eu sinto que é um trabalho coletivo, um trabalho principalmente até na cultura africana. Mesmo que o contador de história seja um indivíduo, a gente sabe que aquela história muitas vezes não nos pertence, não é? Aquela história é dos nossos avós, dos nossos ancestrais, e nós só estamos a fazer o trabalho de arrumá-las e performá-las, não é? De entregar às pessoas e de preferência que essas pessoas que estão ouvindo carreguem essas histórias para outras pessoas também. Então, de onde eu venho, né, na cultura oral,
a literatura é um processo coletivo também, não é? Porque o contador de histórias não é nada sem as histórias. E as histórias chegam porque alguém as contou, não é? Alguém, não é, chegou e disse, aconteceu isso naquela caçada, aconteceu isso na colheita do ano passado, essas foram as doenças que afetaram a aldeia esse ano, ou nasceu 2, 3 crianças, morreu aquele senhor, enfim, tudo isso são as nossas histórias, não é? E essas histórias chegam ao escritor, não é? Chegam ao griot ou ao contador. Griots são contadores de história, que usam a tradição oral para passar adiante conhecimentos, parábolas e dar conselhos. Eles são mais comuns nas regiões da África Ocidental. E isso, de certa forma, que é, para mim, o processo criativo, não é? Que é o processo quando eu estou ainda buscando e procurando e muitas vezes, não é, se estabelece um diálogo entre eu e o ouvinte que depois me ajuda a arrumar a história e colocá-la na página de um livro e publicar. Não é? Dá para dizer que a tradição oral dos griots, de certa forma, está presente em muitas manifestações culturais populares, como o hip-hop e o Islã. Paul Beatty, primeiro autor que a Todavia publicou em 2017 com o livro Vendido, já foi vencedor de batalhas de Islã antes de escrever seus romances. E Slumberland, que é o outro livro dele, que a gente lançou no ano passado, também é um romance musical que vale muito a leitura. O Olga Mendonça, que participou do episódio de estreia aqui do Quarta Capa, é um músico e fã de Beatty e conta como tudo pode se tornar repertório criativo. Alguns elementos que eu percebo no Slumberland, e não só no Slumberland, mas eu acho que na obra em si do Paul Beatty, é uma coisa que eu percebo de vários escritores negros da diáspora, principalmente os da diáspora, tá? Que sofreram essa diáspora, às vezes forçada, ou mesmo de escritores negros que saíram de África. No caso, a gente vê o Calaf, né, traz muito isso. E que eu acho que é uma coisa muito do hip hop também, que é você aprender a ser o espírito questionador. E essa aura questionadora, ela acaba sendo pop, né? Então, assim, o MC, ele tem uma coisa também do stand-up comedy, que é essa coisa de, tipo, você mostrar a sua insatisfação. Você sempre está insatisfeito com alguma coisa. Existem raps que só celebram e falam como tá tudo bem essa tarde, ou como tá tudo bem essa festa, mas na verdade a maioria das vezes é esse incômodo, é esse não pertencimento. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante no Slumberland e na escrita do Paul Beatty, e também de certa forma do Calaf Palanga também, é esse questionamento com a língua, que eu acho que também, volto a dizer, é uma outra coisa da diáspora e também da colonização. Então eu acredito que muitos de nós, negros, africanos, sou negro, você vê que a sua língua, a língua do colonizador, né, no caso, ela não contempla todos os sentimentos. Então sempre tem essa brincadeira, esse incômodo de questionar a língua. No Slumberland, eu lembro que tem uma parte que ele fala que o inglês, então ele é um negro americano, né, que vai nessa busca dele pela batida perfeita, ele vai para Berlim. E aí ele fala que o inglês não tem uma palavra que fale anteontem, né? Então, em português tem anteontem, em espanhol tem anteayer, em alemão tem uma palavra que eu não vou me arriscar a falar, mas é tipo alguma coisa tipo vorgestern. E em inglês não tem, porque ele acha que o inglês ele é um idioma que tenta manter o passado simples e perfeito. Então, não tem uma névoa subjuntiva da memória ou do humor. E aí ele percebe essa pobreza na língua, e talvez essa pobreza ele começa a discorrer sobre como essa pobreza faz com que os americanos criem várias palavras, frases de efeito que na verdade elas são tão genéricas, elas são só um jeito de disfarçar o vácuo, o mundanismo, esse lugar de não pertencimento que eu acho dos negros. E isso é uma das coisas que eu acho mais interessante nessa obra, né? Na obra do Paul Beatty, e estendo isso para vários escritores negros que vieram do hip hop, que passaram pelo hip hop. Eu também fui MC, então eu sei muito bem essa lógica de você muitas vezes se projetar para fora e questionar alguns valores da sua própria comunidade
mas entendendo que essa comunidade mesmo, ela é feita de vários seres igual a você, que, não se enquadram, não tão confortáveis, nunca ficaram confortáveis. E aí, quem sofre da diáspora, esse desconforto é maior, porque, assim, você imagina uma África que não existe, né? Essa Wakanda que não existe, um retorno que não vai rolar. Ao mesmo tempo, você nunca foi aceito direito no seu presente, no lugar que você está. Acho que tem essa questão também de você usar referências cruzadas e você se aprofundar numa obra que às vezes é sonora. Vou deixar mais claro isso. Eu sempre brinco que a minha maior referência de design, que para mim valeu mais do que os anos de escola, de curso técnico que eu tive, foram as capas da Blue Note. Então tem tanto design ali, fonte, ritmo, o jeito que eles faziam essas capas, principalmente as capas da Blue Note, que é essa gravadora americana, né, de música negra, dos anos 60, 70, até os anos 80, elas eram muito bem executadas do ponto de vista de design. Então, quando você começa a estudar e entrar ali, dali buscar as referências, quem é esse designer, quem é esse artista, por exemplo, Andy Warhol fez ilustrações, que são muito diferentes do desenho dele em capas da Blue Note dos anos 60. Então, tem um outro lado. Recentemente, por exemplo, eu vi uma trilha sonora, um disco de rap francês, e eu fui me aprofundar um pouquinho e depois descubro que esse artista já tinha feito um filme. E aquele disco, na verdade, era uma trilha de um filme, e aí você é levado para um outro lugar. Então, eu acho que também tem um pouco isso, assim, às vezes você quer criar uma capa de um pôster para um filme, mas às vezes é mais legal você, em vez de buscar referência, deixa eu ver todo mundo que fez filme de espionagem nos anos 60, capas do James Bond, para eu criar a capa de um filme de espionagem agora. Ao invés disso, eu prefiro muito mais ouvir os discos, quem fez as trilhas, e ser impactado por esse universo de outro lado, para não ter uma referência tão direta, do que ficar reproduzindo já algumas chaves, alguns símbolos, alguns signos daquela estética, sabe? Então você tá meio no universo, você tá perto de gente que respirou aquilo, mas não é tão direto. As histórias, por mais que geralmente tenham elementos que pertençam mais a um determinado grupo, também são universais, porque elas tratam de questões comuns a todas as pessoas. Que, claro, né, que pensando numa ideia de universalidade, né, numa ideia de que essas histórias têm que ser abrangentes e tocar outras pessoas também, ao mesmo tempo, essas histórias pertencem a um grupo de pessoas, né, e pessoas que, no meu ponto de vista, né, se respiram, se sentem dor, se sentem alegria, né, se riem, se choram, são iguais aos outros também, não é? São iguais ao próximo. Então, mesmo que eu tenha não é, a vontade ou a necessidade de colocar questões ou pontos que sejam muito nossos, né, no que diz respeito à minha cultura, mas partindo do princípio de que eu estou falando de pessoas, essas histórias são universais. Não é? Nessa universalidade de temas, a literatura e a música se encontram. O contato do Calaf com a cultura brasileira é um bom exemplo de como ocorre esse diálogo. O Calaf conta que o Jorge Amado chegou em Angola a partir da novela Gabriela, que passou por lá nos anos 70. Isso sempre ficou no meu imaginário. E nunca não me interessei por ler livros sem figuras, né? Livros sem desenhos, porque até então eu só lia quadrinhos, né? Pronto. Recuando um pouquinho mais, né? O meu contato provavelmente foi com a Turma da Mônica, né? Mas olhando para os romances, sem dúvida que foi Jorge Amado, assim, o primeiro. Comecei com Capitães da Areia, não é? O primeiro livro que eu me lembro de pegar e ler do princípio ao fim. E depois Abdias de Nascimento, Vinícius de Moraes, e depois de Vinícius de Moraes, Carlos Drummond,
Manuel de Barros, né? Eles foram entrando, um puxando o outro, né? Um trazendo o próximo, né? E aí que surgiu Rui Castro, e Rui Castro me trouxe Nelson Rodrigues. E a ida ao Brasil foi muito importante para mim, porque ali consegui, né, mergulhar na literatura afro-brasileira, né? Com Conceição Evaristo, com Carolina de Jesus, enfim. Aí foi realmente uma descoberta maravilhosa. Essa história de carinho com o Brasil, com a nossa cultura de artistas tão brilhantes, faz o Calaf olhar para o momento atual e para as notícias sobre os retrocessos do nosso país com preocupação. Eu acho que o Covid, ainda que trágico, não é? Ainda que né, expôs muito dos problemas que o Brasil já tem, problemas crônicos, né, sobre saúde pública, sobre política social e sobre solidariedade, né, entre as pessoas, entre as classes, enfim, todas essas lutas, né, que o Brasil tem vindo a travar há séculos. Essa pandemia expôs tudo, né? E expôs, né, que eu acho que quer dizer, não veio a expor, ela só né, essa inconveniência, né, o facto de estarmos fechados em casa e de certa forma muito mais atentos, porque não estamos correndo, né? A vida não está correndo tão depressa. Ela está correndo, mas não está correndo tão depressa. Nos faz olhar para questões, por exemplo, né, raciais e sociais com outros olhos e contra a gravidade. E isso é agoniante, porque enquanto, né, africano, angolano, negro, isso me faz perguntar, não é, o que é que nós fizemos, não é, para ajudar, mas ajudar de uma forma efetiva. Não é? Enquanto explode o movimento Black Lives Matter no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, mesmo em meio à pandemia, surgem casos absurdos e revoltantes de racismo e de violência contra a população periférica. O Calaf traz um olhar panafricanista, que enxerga como esses eventos no mundo fazem parte de uma mesma luta. Ultimamente tenho voltado muito àquilo que escreveu Martin Luther King, Malcolm X, Fanon, né, Cézanne, enfim, todos os nossos panafricanistas, né, e líderes dos movimentos cívicos, né, de luta contra o racismo e contra a opressão da supremacia branca. E estavam lá as chaves todas, não é? Essa ideia de que enquanto a gente não resolver as questões do Mississippi, né, ninguém ficaria livre. E da mesma forma, enquanto a gente não resolver, né, os problemas da Rocinha e do Complexo do Alemão, ninguém estará livre. E da mesma forma que enquanto a gente não fortalecer a África e a África não se tornar de facto independente, de facto autônoma, não é? Tomar decisões por si, não é? E para si, eu acho que nenhum afrodescendente, não é? Nenhum filho da África, seja em que parte do mundo ele estiver, estará livre também. Eu acho que as coisas estão todas interligadas e essa pandemia, de certa forma, veio expor isso ainda de uma forma ainda mais violenta. É por isso que é bom lembrar que a produção artística negra, independente do gênero, mídia e formato, traz sempre um contexto de resistência. No início do século XX, andar com um pandeiro na rua podia dar cadeia. Os bailes de soul music sofriam repressão nos anos 70. Nos anos 90 foi a vez do rap ser discriminado. E hoje a gente tem o funk, que ainda sofre muita repressão.
Daí a importância de um movimento, como Calaf comenta, dos próprios povos historicamente oprimidos terem a possibilidade de narrar suas histórias. É muito importante nós contarmos as nossas próprias histórias, porque se a gente não as contar, elas serão contadas por outros. E geralmente, né, aquele ditado popular, aquele provérbio que diz, né, quem conta um conto acrescenta um ponto. E um ponto pode mudar tudo. Né? Um ponto mal colocado numa frase muda o sentido completamente. Se continuarmos procurando legitimidade, não é, de pessoas que pouco entendem aquilo que a gente está fazendo, é um problema. Não é? Por exemplo, eu não falo sobre o Kuduro porque eu sinto que eu tenho que vender livros sobre isso. Aliás, seria a minha desgraça totalmente, né? Enquanto angolano, enquanto pessoa que é amante daquela forma musical, eu falo do Kuduro sempre, em todo lugar, em todo lado, sempre que eu sinto que tenho espaço para o fazer. A valorização cultural tem que ser atribuída pelos próprios. E eu escrevo essencialmente para transmitir essa ideia. Não é? Eu que tenho que me valorizar. Eu não me perdoaria se a história do Kuduro fosse contada por um francês, né? por um holandês, por mais bem intencionado que esse indivíduo seja, ele é um turista, não é? Bom, pontos de vista do turista também é interessante, não é? É bom a gente se ver pelos olhos do outro também, mas é importante a gente, não é, fixar aquilo que são os nossos cânones, aquilo que é importante para a gente, e não ter medo disso. E é pena que a indústria, não é, de motivação capitalista não olha para isso, né? E tem que vir o francês, tem que vir o holandês, o americano, digamos assim, né? O gringo, como se diz no Brasil, dizer que é bom para a gente meio que, interessante, isso também dá para comercializar isso. Essas histórias narradas através de vozes representantes da própria cultura são de uma riqueza e uma pluralidade enormes. Mas é sintomático que elas só costumem chamar a atenção do público em geral a partir de episódios chocantes de violência. Isso é triste. Da mesma forma que eu acho que é triste a gente ver que, por causa da morte, não é, do George Floyd nos Estados Unidos e das manifestações antirracistas à volta do mundo, a literatura escrita por negros ou afrodescendentes está disparando assim, nas tabelas, né, dos livros mais vendidos. É triste. Né? Eu me pergunto, bom, enfim, se essa literatura merece ser lida, se está a ser lida, será que é preciso alguém morrer para isso acontecer? Né? Isso é preocupante. A tecnologia é uma aliada nesse movimento de protagonismo das narrativas próprias. E é por meio dela que os artistas conseguem alcançar diretamente seu público, sem depender de mediadores, o que passa a ter uma importância ainda maior em épocas de pandemia. Nós temos que nos servir da tecnologia. Né? A única forma, durante muito tempo, a única forma de contacto será através do telefone, do Skype, do Zoom, do WhatsApp, e, enfim. Né? Nós temos que fazer o uso dela. Acho que estamos chegando a esse ponto. E depois, a seguir a isso, outra coisa interessante, que é já uma discussão, por exemplo, no universo literário, está a começar a ganhar tom, né? Ou está a começar a subir de tom, que é a questão, por exemplo, de muitos dos autores africanos, seja do continente ou da diáspora, publicam em editoras fora dos seus países. E essas editoras pegam esses direitos
E quando acontece, não é? Quando esses livros chegam para o continente, não é? Para os países de origem desses escritores, estão, não é? Com preços absurdos. Ou seja, o próprio continente não usufrui dos seus clássicos, não é? Não usufrui das suas vozes literárias. E isso é uma coisa que está incomodando muita gente. Todas essas discussões, para mim, não é? São discussões que a pandemia trouxe, não é? Se calhar porque o mundo parou e estamos com mais tempo para debater sobre isso, mas também são discussões que o próprio movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, também trouxe para o debate, não é? Ou seja, eu tenho certeza que depois dessa crise que vamos viver, não sei quanto tempo que ela vai demorar, mas depois dessa crise, eu acredito que será de muito mau tom, os grandes grupos literários não reverem as suas políticas, não é, de direitos de autores, não é, do que é que eles possuem, do que é propriedade deles, e não partilharem não é, com quem realmente, não é, precisa de ver essas histórias e de ler essas histórias. E depois, um outro movimento é os autores, a partir, não é, desse ano, digamos assim, eu acho que dificilmente um autor vai aceitar não é, abrir mão dos seus direitos, sabendo que no final das contas, não é, abrindo mão dos direitos também afasta o seu público, não é, que são os personagens das suas histórias, não é, de terem acesso às suas obras. Eu acho que isso é muito interessante enquanto discussão social. Já se falou muito sobre a música ser uma linguagem universal. E essas batidas às vezes são distribuídas de mão em mão por mixtapes ou servem até para compor a narrativa de um livro, dando vigor e ritmo para a história. É por samples e páginas que povos, sentimentos e histórias se encontram e se dialogam. E nada mais importante do que o diálogo em tempos como esses. Por isso, nunca é demais lembrar que a cultura deve sempre ser democrática, acessível e possível para todos. O conhecimento tem que ser democrático, né? O conhecimento tem que chegar às pessoas, não é, que mais precisam. Porque o conhecimento não só humaniza, não é, nos torna iguais, como também permite que não é, se descentralize a cultura. Eu acho que a cultura não tem que ser só, né, pelo menos a cultura de valor não tem que ser só a que é produzida no hemisfério norte. Isso para mim é muito importante. Eu acho que essas discussões vão subir de tom, estão subindo de tom já, mas eu acho que vão se tornar na ordem do dia. I'd like to see you dance. A quarta capa de Também os Brancos Sabem Dançar diz o seguinte: África, Europa e Brasil. Beats e palavras. Periferia e centro. Rigor e swing. Esses são os eixos para onde converge a história que Calafia Palanga apresenta com fluência, habilidade narrativa e muito sabor. Um romance que transpira música e, igualmente, uma das mais vigorosas reflexões contemporâneas sobre identidade. O livro está disponível no site da Todavia e em livrarias de todo o país. A capa, muito bonita inclusive, é do Pedro Inou. E na seção Visite Nossa Cozinha, no site da Todavia, você encontra uma entrevista que o Calaf deu durante a FLIP 2019 para o canal de YouTube Literatânia, além de uma playlist que ele mesmo criou a partir do livro Também os Brancos Sabem Dançar.
E eu vou aproveitar e convidar vocês para conhecerem também as playlists da Todavia, que são inspiradas em vários dos nossos livros. Por exemplo, Bússola, do francês Mathias Enard, as biografias do Belchior e do Raul Seixas, escritas pelo J.B. Medeiros, Falando de Música, do Leandro Oliveira, Knup, do Hermann Hesse e por aí vai. Todas as playlists da Todavia estão disponíveis no nosso perfil no Spotify. Você encontra o link no descritivo desse episódio. E agora vamos ao Marca Página, a seção de recados da editora. Em junho, a Todavia publicou os primeiros volumes da coleção 2020 Ensaios sobre a Pandemia. Criada e produzida durante a pandemia de Covid-19, essa coleção reúne autores e autoras que se dedicaram a refletir e a provocar o pensamento em livros breves, atuais e contundentes. Os primeiros livros já publicados são Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, do Marcos Nobre, Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado, de Laura Carvalho, e Política e Antipolítica, A Crise do Governo Bolsonaro, de Leonardo Avrizzi. Para conhecer mais sobre a coleção, acesse o site da Todavia e se inscreva no nosso canal de YouTube, onde acontecem os nossos eventos digitais. E já estão em pré-venda os lançamentos de julho da Todavia. A Tensão Superficial do Tempo é o novo romance do Cristóvão Tesa. A história do químico e pirateiro de filmes da internet é uma espécie de fábula contemporânea e muito brasileira sobre público e privado, política e intimidade, desejo e solidão. Um livro escrito com frescor e novidade que promete arrebatar os leitores. Nosso outro lançamento é Apagando o Incêndio, um relato claro e conciso da catástrofe financeira de 2008 e 2009, feito pelos 3 homens que arquitetaram as saídas para a crise. Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve, Timothy Geithner, presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, e Henry Paulson, secretário do Tesouro. Mais do que rever uma história do passado, os autores estão olhando para frente. A preocupação central é manter as memórias vivas e ajudar a proteger as economias dos estragos das crises financeiras. Música é algo que a gente sempre revisita. Então, pensando no tema do programa de hoje, a gente pediu para alguns livreiros e leitores indicarem livros da Todavia que merecem ser lidos e relidos. Olá, eu sou a Zil, da Livraria da Tarde, e atendo aqui um pedido especial da Todavia para falar de livros para se ler mais de uma vez. Reler bons livros, para mim, tem a ver com poder mudar radicalmente a nossa percepção sobre as coisas. Voltar numa obra inspira a ver o seu conteúdo de diferentes maneiras. E tem a ver também, claro, né, com o significado que a gente dá a essas histórias. E isso é algo muito bom. Um livro para ler e reler sempre vai ter aquelas camadas sutis de sentidos que conversam conosco de modo infinito, eu diria. Um livro assim, para mim, é a mercadoria mais preciosa, um conto belíssimo e perturbador, com uma linguagem quase infantil, a maneira das fábulas. Vai lembrar que a palavra fábula do latim, dentro de diversos sentidos, tem aquele que diz conto de tensão moral, ficção, não ficção, e assim infinitamente prosa, poesia, pensamento. O que mais me impressionou nessa história é como os destinos de personagens tão delicados se cruzam. As decisões daquele pai e as respostas que ele tem que dar para as perguntas que estão queimando em seu coração. Ele sabe que suas decisões elas vão inaugurar terrenos absolutamente desconhecidos. A gente tem um narrador que vai nos levando para dentro da floresta, onde vive um casal de lenhadores, que fica ali acompanhando intrigado, dia após dia, o vai-vem de trens escuros cruzando a neve. E são os olhos ingênuos da pobre lenhadora que vão nos guiar para a ternura, para a proteção e o amor absoluto. É uma história sobre os efeitos sombrios do Holocausto. Uma belíssima história. Ela foi escrita pelo Jean-Claude Krumber e traduzida ao português pela Rosa Freire da Guiar. Obrigada e boa leitura. Oi pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Valente, de BH, do Instagram @objetolivro, que é um projeto que eu mantenho dentro do Instagram
no qual eu uno objetos a livros. E aí eu fotografo o livro ao lado do objeto, em cima de papéis coloridos, e esse objeto ele sempre sai de alguma história que está contida ali no livro que eu acabei de ler. Bom, respondendo à pergunta que vocês trouxeram, um livro que eu indico para ler mais de uma vez é O Pesado Demais para a Ventania, antologia poética do Ricardo Aleixo. Sou Emerson Oliveira, da Livraria da Vila, e um livro muito bom para ler mais de uma vez é O Pesado Demais para a Ventania, do Ricardo Aleixo. Ele que é um poeta mineiro, então não vou negar que estou puxando sardinha para Minas, poesia mineira maravilhosa. Escreve poesia que tem referências principalmente no concretismo e na música, sobre ser um homem preto, sobre racismo, também fala de amor, família, arte, relacionando tudo isso de uma forma rápida, intensa, pessoal, que faz você ler o livro todo em pouco tempo. E eu acho que ler poesia mais de uma vez, a mesma poesia, o mesmo livro de poesia, é sempre um exercício bem legal, porque abre margem para você ter outras interpretações, enfim. É uma leitura que sempre dá novas possibilidades pra gente. Além disso, é muito fácil se relacionar com esses temas, porque a luta contra o racismo, assim como amor, família e tudo mais, são temas muito importantes para todo mundo atualmente. Sempre foram, na verdade. Dentro desse livro, tem uma das poesias que eu mais gosto, que é a Antiboi. Então fica aí o convite para você ler, reler e conhecer Antiboi em Pesado Demais para a Ventania. Chegamos ao fim de mais um Quarta Capa. A gente recebeu um retorno muito legal sobre o nosso último episódio, sobre o meu ano de descanso e relaxamento. E ficamos bem animados de saber o quanto vocês gostaram do programa. Se você quiser apoiar o Quarta Capa, a melhor forma é divulgar para mais e mais pessoas conhecerem o nosso podcast. Compartilhe e converse com a gente nas redes sociais da Todavia, isso faz mesmo toda a diferença. Nos vemos sempre na última quarta-feira do mês. Um abraço, se puder fique em casa e até o próximo Quarta Capa.